Aí vem outro ponto, que tem tudo a ver com o Banco Central. E afeta a vida de todos vocês. Loteadas, agências reguladoras tomam medidas em série anti-consumidor, anti-povo. Agências reguladoras, que Bolsonaro falou pra vocês, me deem metade do Congresso e a gente muda esse país. É no Senado que passam as indicações lá para agências reguladoras. Tamo aí, ó. Toda vez que você viaja e precisa pagar para despachar a bagagem, está cumprindo a determinação da ANAC. O órgão regulador, que tem como função proteger o interesse do consumidor, também já decidiu fechar todos os postos de atendimento presenciais nos aeroportos. Teve um problema com seu voo? A agência só recebe queixas por meio digital. E tem mais. As reclamações são feitas na plataforma gov.br e não no canal próprio da ANAC, o que significa que são misturadas a todas as outras de todos os assuntos direcionados ao governo. Precisa remarcar um voo e tem que pagar quase o preço da passagem para isso? Também é autorização da ANAC. Compra um bilhete, quer transferido para o nome de outra pessoa? É a ANAC que proíbe essa possibilidade. Medidas anticonsumidor como essas não são exclusivas da ANAC. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que reúne PROCONs, Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério da Justiça, o Ministério Público e associações de consumidores, tem listado inúmeras decisões que atendem mais às empresas do que aos clientes. As decisões são tomadas pelas diretorias colegiadas das agências, compostas por indicados de senadores. Quando os nomes chegam ao Senado para análise, já está tudo acordado para aprovação. Nos cargos, os diretores atuam de acordo com os interesses dos padrinhos políticos. Aí você tem que se perguntar, a gente reclama dos oligopólios, dos oligarcas brasileiros. Exemplos são os grandes bancos. Quem é o senador, rapaz, que adora e tinha um afilhado no CAD, uma espécie de STF da economia. O papel do CAD é garantir a livre concorrência. Quem? O Ciro Nogueira! Meu Deus, é coincidência. É óbvio que é uma coincidência. É porque o Ciro Nogueira é um gênio. Aquela cabeça dele, pelo tamanho, você vê que era um gênio. É assustadora a quantidade de problemas que as pessoas levam à justiça para discutir coisas que, na verdade, são regras impostas pelas agências. Elas são uma gigantesca porta giratória para políticos e para gente que quer trabalhar no setor empresarial. Chega a ser vergonhoso, constrangedor, absurdo, disse Igor Rodrigues Brito, do IDEC, maior associação de consumidores do país. É comum que, ao fim do mandato de 5 anos, esses dirigentes sejam empregados pelas empresas que eles deveriam fiscalizar. Prática conhecida como porta giratória. Ele vai trabalhar na agência reguladora por 5 anos, acaba o mandato, ele vai trabalhar na empresa que ele fez regulamentações que são bem simpáticas. Recentemente, a Anvisa, muito criticada no passado, desobrigou a indústria farmacêutica de colocar bulas impressas nos medicamentos. Os 5 diretores entenderam que seria bom para o consumidor, né, ter que buscar na internet informação, e que seria bom para as empresas deixarem de ter esse custo. A medida só não foi implementada porque o IDEC entrou na justiça e conseguiu derrubar a decisão colegiada. A mesma Anvisa adiou por mais de 4 anos uma discussão para que as empresas de alimentos incluíssem nos rótulos um alerta indicando o excesso de nutrientes críticos à saúde, como álcool de açúcar. A justiça deu prazo de 3 anos para as empresas se adaptarem e horas antes do fim do prazo, em 22 de abril de 24, a diretoria resolveu, sem critério técnico, nem o critério técnico dessa vez teve, atendeu o pedido das empresas para adiar por mais um ano a medida. A medida só entrou em vigor porque o IDEC recorreu à justiça. Nem sempre a justiça reverte decisões que impactam diretamente a vida dos consumidores. A Anatel desobrigou os operadores de telefonia de manter lojas físicas para atendimento. Está com problemas na sua linha telefônica? A internet não funciona? Recebeu uma cobrança indevida? Acione o 0800. As operadoras que ainda mantêm lojas físicas o fazem porque querem, não mais por obrigatoriedade. A Anatel, que tem como atribuição defender os direitos dos consumidores de telefonia, também permitiu que as operadoras bloqueiem totalmente o serviço após 20 dias de atraso no pagamento da conta, alterando a própria regra anterior, que era 30 dias. A diretoria da Anatel autorizou ainda que as operadoras alterem os contratos com seus clientes durante a vigência. Essa é top, né? Você faz o contrato, no meio do processo pode mudar. Top. Nomeado em dezembro de 22, o advogado Alexandre Feira chegou à Anatel sem qualquer experiência no setor. Antes, foi assessor do Toffoli. Precisa de experiência? Eu vou pular. Me perdoa, aqui é um claro ataque ao Estado Democrático de Direito. Achar que uma pessoa que já foi assessor jurídico do Toffoli, o cara tá apto para governar o mundo. O IDEC tentou afastar Freire da relatoria do chamado RGC, Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, demonstrando sua relação próxima com o jurista Ricardo Campos, que atuou como parecerista a favor da anulação dos pontos questionados pelas teles. Mas o conselho entendeu que não tinha impedimento. 100% técnico. É tipo a CVM, que o presidente é irmão de um sócio do BTG, né? E não tem nenhum impedimento. Farmácias exigem CPF para dar desconto e vendem os dados do cliente. Outra prática recorrente é as farmácias obrigarem o consumidor a informar o CPF para obter descontos. A ANPD ainda não aplicou nenhuma medida punitiva, apesar de ter declarado em notas várias irregularidades no tratamento dos dados fornecidos pelos consumidores. Essa prática é considerada abusiva, pois fere os direitos dos consumidores que não devem ser obrigados a fornecer informações sensíveis para obter descontos ou benefícios. Responsável por fiscalizar os planos de saúde, a ANS autorizou empresas em dificuldades financeiras a aumentarem as mensalidades de contratos individuais e familiares acima do próprio teto da ANS. A agência também estuda autorizar a venda de planos de saúde sem cobertura para terapia, internações hospitalares, atendimento de urgência e emergência, desvirtuando o conceito de plano de saúde. Assim, isso é pra quem então, né? O cara não pode fazer terapia, não pode se internar, não pode ser de dar urgência nem na emergência, é pra quem então esse plano de saúde? Segundo o IDEC, significa que se a pessoa precisar de atendimento de emergência ou internação, tem que correr pro SUS, mesmo tendo plano de saúde.
As agências reguladoras podem punir as empresas com multas e até com a caducidade de contratos, nos casos de concessão. Relatórios do TCU mostram, contudo, que as multas raramente são cobradas, pois as empresas recorrem à justiça e os órgãos reguladores não impõem outras sanções. Um levantamento do site Poder 360 apontou que, em 11 agências reguladoras, tem 23 bilhões de reais em multas aplicadas nos últimos anos e ainda não recebidas. Algumas dessas multas foram aplicadas há mais de 20 anos. Somente a ANS tem 7,6 bilhões a receber de operadoras de plano de saúde. Que coisa, né? Agora vá você, fique sem pagar pra você ver o que acontece. Fique você sem pagar alguma coisa pra você ver o que acontece. Vá achar que você é um campeão nacional. A Enel, Companhia de Energia que atua em São Paulo, por exemplo, tem multas que somam R$500 milhão. Nos casos do apagão em São Paulo, o governo e o ministro chegou a falar publicamente decretar caducidade do contrato, mas a ANEEL concluiu que não há elementos para afirmar que a empresa descumpriu o acordado. A ANEEL chegou a sugerir condicionar a renovação dos bilionários contratos de concessão ao pagamento das multas, mas a área técnica da agência concluiu que não seria possível a vinculação, uma vez que as empresas têm direito de questionar os valores nas esferas administrativa e judicial. Né? Devo, não nego, pago quanto der. E é esse o governo, esse é o Brasil, porque o governo tá do rico contra os pobres. E o Centrão tá falando de austeridade fiscal, ajuste fiscal, equilíbrio fiscal. O Centrão, que tá lá em Lisboa, é mesmo? Não brinca comigo, né? Pelo amor de Deus, pelo menos manda aí, né, uma pasta de hipoglós pra eu pintar minha cara de palhaço, assim, pra não usar nenhum tipo de filtro, fazer originalzão mesmo, assim, de hipoglós de palhaço, pega um batom vermelho assim, pinto meu nariz, porque não dá pra levar a sério uma coisa dessa. Piada. Aí,